Alemanha, novembro de 2024. A maior economia da Europa passava por duas turbulências simultâneas. Uma política e a outra econômica. Um caldeirão que fez ruir a aliança de 3 partidos que sustentavam o governo. O colapso da coalizão ocorreu em um momento muito difícil, com a população alemã com salários menores consumindo menos. Scholz demitiu o ministro das Finanças, Christian Lindner, do Partido Liberal Democrático. Lindner havia proposto uma reforma com cortes de impostos e de benefícios sociais, rejeitada pelos outros 2 partidos da coalizão. O Verde e o social-democrata de Scholz preferem que o governo gaste mais para modernizar a indústria e adotar energia limpa. Fragilizado, Scholz pediu aos deputados que decidissem se confiavam ou não na gestão dele. Ao convocar o voto de confiança, Olaf Scholz explicou que o seu objetivo é antecipar as eleições. 68 des Grundgesetzes stellt. Os cidadãos vão poder determinar o rumo político do nosso país. Essa é a questão, disse o primeiro-ministro. Bei dieser Wahl Scholz falou ainda que o governo dele sofreu sabotagem durante semanas pelo Partido Liberal Democrata, um dos 3 que compunham a coalizão. ist kein Spiel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Algo assim não apenas prejudica a reputação de um governo, mas a reputação da democracia como um todo, disse Scholz. O resultado não foi uma surpresa. Olaf Scholz perdeu o voto de confiança entre os deputados. Com o parlamento dissolvido, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier convocou novas eleições. E no próximo domingo, quase 60 milhões de alemães vão às urnas. Há uma semana das eleições parlamentares na Alemanha, os 4 principais candidatos ao governo se enfrentaram pela primeira vez em um debate na televisão. Na discussão, o chanceler alemão Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, SPD, debateu com seu principal rival, o democrata cristão Friedrich Merz, do bloco conservador CDU-CSU, que lidera as pesquisas com em torno de 30% das intenções de voto. Alice Weidel, do Partido de Ultradireita Alternativa para a Alemanha, AfD, atual segundo lugar nas pesquisas com cerca de 20%, e o atual vice-chanceler e ministro da Economia, Robert Habeck, do Partido Verde. Os verdes estão em 4º lugar nas sondagens, com cerca de 13%, atrás dos sociais-democratas de Olaf Scholz, que tem em torno de 15% da preferência do eleitorado. Uma eleição que atrai olhares ao redor do planeta e desperta interesses de outras potências. O bilionário Elon Musk, dono da rede social X, expressou a preferência pelo partido de extrema-direita na Alemanha. A mensagem de apoio foi escrita no próprio X. Só a AfD pode salvar a Alemanha. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é eleição na Alemanha, o alinhamento entre Estados Unidos e Rússia. Quais preocupações assombram os alemães e quais são os interesses dos governos Trump e Putin no país que é considerado a locomotiva da Europa? Meu convidado é Maurício Moura, professor da Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Ele conversa comigo direto de Berlim, onde atua como observador da eleição no país. Sexta-feira, 21 de fevereiro. Maurício, no final de 2024, o presidente da Alemanha dissolveu o parlamento e convocou eleições antecipadas para 23 de fevereiro de 2025, quer dizer, domingo. Pode relembrar para a gente o que aconteceu de lá para cá? Bom, lembrando que a Alemanha é um sistema parlamentarista, né? E havia uma coalizão no poder, né? De 3 partidos, né? O SPD, que é o Partido Social-Democrata, a centro-esquerda alemã, o Greens, né, que é o Partido Verde, né, que é ligado mais às causas, obviamente ligado às causas climáticas, e também um partido chamado FDP, que é um partido liberal no sentido da economia, né. Eles compunham uma coalizão que ela se dissolveu porque houve um atrito entre o chanceler, né, o Olaf Scholz, e aí eu já peço perdão aqui pela minha pronúncia alemã, Júlia, contra um dos membros do FDP, do Partido Liberal, que era o ministro das Finanças, né, o Christian Lindner. Eles divergiram num tema muito importante hoje na Alemanha, que é a questão fiscal, de aumentar o espaço de gastos, de aumentar o espaço fiscal do governo alemão, e obviamente isso
refletiu no orçamento que estava sendo debatido no governo. Essa crise toda começou depois que o ministro Christian Lindner, que é presidente de um partido neoliberal, propôs uma reviravolta econômica com redução de impostos para empresas, revisão de regulamentações climáticas e também cortes de benefícios sociais. Essas propostas foram consideradas uma provocação e incompatíveis com os projetos dos outros dois partidos da coalizão, o Social Democrata e o Verde. Eles não conseguiram chegar num consenso e aí a coalizão se dissolveu e o presidente chamou novas eleições agora, como você mencionou, para o dia 23 de fevereiro. Antes de entrar nas pesquisas, Maurício, eu queria que você apresentasse para a gente quais são os partidos que vão disputar a eleição e qual o perfil dos respectivos líderes. A gente tem o ex-chanceler agora, o Olaf Scholz, pelo SDP, que é o partido de, como eu falei, o partido de centro-esquerda, né? A gente tem o CDU, que é o partido de centro-direita conservador, que é uma coligação do CDU com o SCU, que é esse mesmo partido na Bavária, cujo líder é o Frank-Walter Merz. É o partido da Angela Merkel, né? Ele é o partido que governou durante muito tempo na Alemanha. Obviamente, os outros partidos que formavam a coalizão, o Greens, que vai participar da eleição também, através da sua liderança, o Robert Habeck. O FDP, com o Christian Lindner, que foi o cara que entrou em choque com o chanceler, né? Foi o motivo todo dessa eleição. E aí a gente tem o AfD, que é o Alternative for Deutschland, que é o partido que eles chamam da direita radical alemã, que a líder é Alice Wendel, né? Que está obviamente, em segundo lugar nas pesquisas, a gente vai falar das pesquisas. E por último, é importante mostrar também que tem um partido que eles chamam da esquerda radical, né? Que é um partido que é uma dissidência da esquerda, que é um partido que chama SW. E ele chama SW porque essa é a sigla da líder do partido, a Sarah Wagenknecht. E esse é um partido que cresceu muito nas eleições locais aqui na Alemanha e está pontuando aí de uma maneira a estar no parlamento. Lembrando que na Alemanha, Júlia, tem uma cláusula de barreira de 5% dos votos e os partidos, obviamente, têm uma preocupação de estar e talvez seja a primeira vez que o partido, que o SW esteja configurando aí nos partidos que vão representar os eleitores no parlamento alemão. É a maior crise desde a reunificação do país em 1990. Com o fim da coalizão Semáforo, que reunia o Partido Verde, o amarelo Partido Liberal Democrático e o vermelho Social Democrata, partido do primeiro-ministro Olaf Scholz, a maior economia da Europa entrou em parafuso. A crise política piorou com o resultado das eleições americanas. Há o temor de uma guerra comercial entre Europa, China e Estados Unidos. A política anti-europeia pode criar muitas barreiras ao comércio do continente. Maurício, você poderia então mergulhar um pouco na alternativa para a Alemanha, na AfD, e explicar para a gente por que esse partido cresceu tanto e falar um pouco sobre o perfil da líder Alice Weidel? É super interessante a história do AfD, porque ele nasceu basicamente com ideias anti-União Europeia, né? Havia um movimento na primeira metade dos anos 10 ali, que obviamente esse movimento teve o ápice no Brexit. Em muitos países, tem movimentos políticos contra a União Europeia, dizendo que a União Europeia era parte de travar o crescimento e o desenvolvimento da Alemanha. E a concepção do AfD foi justamente isso. Só que acabou que o partido se beneficiou de uma atitude bastante controversa aqui na Alemanha da Angela Merkel de abrir a Alemanha para quase 1 milhão de refugiados vindos da guerra da Síria, né? Isso aumentou bastante, colocou a imigração como um tema principal das discussões de política pública na Alemanha e o AfD migrou de ser o partido anti-Europa e passou a ser o partido anti-imigração. O AfD foi fundado contra o plano da União Europeia para resgatar a Grécia e salvar o euro. Agora, além de defender a reintrodução do marco alemão como moeda do país, propõe o controle de fronteiras, a proibição da burca e a diminuição da maioridade penal para 12 anos. Nessa migração de narrativa política, de posicionamento político, acabaram aderindo a esse partido figuras bastante radicais, que inclusive flertam com ideias nazistas, né? Então é um partido bastante controverso nesse aspecto. Bjorn Höcke é líder do Partido Alternativa para a Alemanha no estado da Turíngia, no leste do país. Os promotores dizem que ele terminou um discurso de campanha
com uma frase usada pelas tropas de assalto de Adolf Hitler e que é proibida na Alemanha. Os advogados de defesa disseram que Heck não tinha conhecimento da origem da frase nazista, apesar de ele ser professor de história. Do lado de fora do tribunal, manifestantes acusaram Heck de ser nazista e disseram que o partido dele deveria ser banido. Nesse momento, ele vive uma tempestade perfeita da opinião pública, né, Júlia, que você deve imaginar, né, que a Alemanha vive problemas econômicos sérios, o país não vem crescendo, os preços aumentaram muito por causa do tema de energia, né, porque o custo de energia na Alemanha, a indústria alemã está sofrendo no mundo, então o AfD está navegando com um sentimento anti-imigração, com um sentimento de que a economia vai mal, e pulou aí. O AfD costumava pontuar 10% nas pesquisas a nível nacional, ele está em segundo lugar agora, com mais de 20%, ou seja, passou a ser um player bastante relevante aí na política alemã. Já que você está falando dos percentuais de intenção de voto, como é que está o jogo todo? O CDU, né, o CDU/CSU, ele lidera a maioria das pesquisas na casa dos 30%, lembrando que esse número, Júlia, é bastante baixo comparado aos resultados que a Angela Merkel teve ao longo da vida política dela, né? Ela que venceu várias eleições, né? E também fez vários tipos de coalizão política para governar, mas eles estão bem abaixo, eles costumavam pontuar 45, 40 pontos, algumas eleições chegaram até a fazer a maioria absoluta, agora estão na casa dos 30. Em segundo lugar, que é a grande novidade dessa eleição, é justamente a ascensão do AfD, que inclusive teve o suporte, o apoio formal aí do Elon Musk. Essa não é a primeira vez que o bilionário expressa simpatia pelo partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha, acusado de abrigar neonazistas e possuir vários diretórios que monitoram de perto as atividades dos seus membros. Eles estão pontuando entre 20% e 25%, dependendo da pesquisa. É importante dizer, Júlia, que esse é um resultado muito inédito, né? E se somar, em terceiro lugar está o partido do ex-chanceler, do SPD, mais ou menos empatado com os Greens. Os Liberals, que é o FDP, correm o risco de ficar fora do parlamento. E o partido alternativo, né, o SW, que eu mostrei para vocês, está pontuando aí de 5% a 10% nas pesquisas. Mas é importante dizer que se a gente contar os votos do AfD, que é a direita radical, mais o SW, que é a esquerda radical, a gente está falando de quase um terço do eleitorado alemão. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Maurício. Você passou por temas que estão pegando o eleitorado em todo o mundo, e na Alemanha não seria diferente, né? Imigração, economia, você falava sobre estagnação, e também o futuro da relação China e Estados Unidos. Bom, a depender do discurso desses partidos, eles acabam capturando mais ou menos eleitores, né? Bom, eu quero testemunhar, eu fui num evento do AfD, Júlia, e primeiro que o evento mostra muito o que é o partido hoje. Era um evento que basicamente é um comício, né? E tinha muita gente jovem, Júlia, a gente está falando de gente menos de 25 anos, tá? E é um dos principais fontes de novos eleitores aí para o AfD, justamente a juventude. Juventude que obviamente está impactada pelo desemprego e pela queda de renda e pela inflação da Alemanha. A crise econômica chegou num momento de salários e consumo menores e com um impasse sobre o que gastar internamente para mudar a conjuntura atual e o que gastar externamente para ajudar a Ucrânia a se defender da Rússia. A economia alemã enfrenta o segundo ano seguido de contração. Eu nunca tinha visto, né, Júlia, assim, tinham várias menções a símbolos nazistas no público, né, não nos candidatos no palco, mas no público, né, e no palco, né, o AfD comemorava, né, as palavras de apoio do Elon Musk, as próprias palavras de apoio do vice-presidente, J.D. Vance, ou seja, usavam palavras de oficiais do governo americano como um endosso de que esse partido está pronto para assumir o poder na Alemanha. Vance cobrou dos europeus mais responsabilidade pela segurança do continente e citou a Alemanha ao criticar partidos que isolam a extrema-direita. Olaf Scholz declarou que não vai aceitar nenhuma interferência externa na democracia e nas eleições do país e afirmou que o partido de extrema-direita alemão minimiza os crimes dos nazistas. O AfD é muito bem votado no que era a Alemanha Ocidental, né? Antes da reunificação, que são lugares da economia alemã que dependiam muito aí da indústria alemã, da maneira que a indústria alemã
foi configurada e que, obviamente, sofreram muito, né, com a competição chinesa, por isso que a China é um grande tema para a Alemanha, porque além de exportar muito para a China, muito da cadeia produtiva alemã migrou para a China. E foi interessante que o líder do CDU, Merz, ele fez um discurso para o empresariado local dizendo que eles tinham que mudar isso porque ele não poderia garantir como governo o risco de você ter um negócio na China. E, por outro lado, do lado americano, né, do lado dos Estados Unidos, há uma preocupação na Alemanha, como as tarifas do Trump vão afetar as exportações alemãs. Ou seja, é um clima de bastante complexo para o novo governo, porque ele vai ter que lidar com o que eles chamam de se desvincular da cadeia produtiva chinesa e, do outro lado, lidar com as ameaças de tarifas de importação. É um clima bastante complexo. Você citou o vice-presidente americano J.D. Vance, as declarações dele sobre as eleições na Alemanha. Tem também o Elon Musk, que chegou a fazer uma defesa, né, do Partido Alternativa para a Alemanha. O que eles querem com isso? Dá para dizer que é uma tentativa de interferir na eleição? Existe uma agenda comum, que é óbvia, né, Júlia? E aí isso é uma agenda uma certa guerra cultural que a gente tem visto em vários países. Tanto o movimento do trumpismo nos Estados Unidos quanto o AfD defendem questões de fim da ideologia de gênero. São dois movimentos muito anti-imigração. São movimentos que obviamente, não acreditam na urgência das mudanças climáticas. Então, são movimentos que carregam bastante similaridades, né, nesse aspecto. Só que o que é mais interessante, talvez seja histórico, né, Júlia, é que é inimaginável um governo americano, algum representante do governo americano, lembrando que o J.D. Vance é vice-presidente e o Elon Musk também está dentro do governo da Casa Branca, de alguma maneira promoverem um partido tão polêmico e que flerta bastante com ideias nazistas, né? Bom, Maurício, e a Rússia? A gente falou sobre os americanos falando da eleição na Alemanha. O site Europeu Político afirmou que tem um exército de robôs russos que tenta influenciar a eleição por lá. O que já é super sensível por si só, porque o partido da ultradireita é favorável à Rússia. Então, em tese, eles que seriam beneficiados por essa influência. Bom, esse é um tema super sensível. Todo mundo que eu conversei aqui, Júlia, recentemente uma eleição para presidente na Romênia, ela foi cancelada porque o governo romeno disse que houve interferência russa para um dos candidatos lá na Romênia. E, obviamente, que isso gerou um medo aqui na Alemanha de que isso esteja acontecendo e a gente ouve diversos depoimentos que isso está acontecendo nas redes sociais. Só que é interessante porque tanto o AfD quanto o SW, que é esse partido de esquerda radical, tem um discurso muito forte pró-Rússia, um discurso basicamente dizendo que a Alemanha não tem nada a ver com a Ucrânia. E é claro, né, quando essa combinação dessa preocupação das pessoas em relação à interferência eleitoral que houve na Romênia recentemente, e a defesa pública, né, forte do AfD e do SW em relação aos temas promovidos por Moscou, cria um adicional de tensão com uma eleição que já é tensa, né? Maurício, para a gente finalizar, eu queria uma avaliação sua. Seja qual for o resultado, que mensagem que essa eleição na Alemanha deixa para a geopolítica do planeta? E por que é tão importante olhar para ela? É interessante que é um rearranjo, né, de forças políticas, né? A gente nunca ia imaginar que os Estados Unidos e a Rússia eventualmente estariam do mesmo lado numa eleição democrática na Alemanha, né? Um alinhamento de interesses muito, muito novo, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu ouço aqui, Júlia, é que a estabilidade alemã é fundamental para a estabilidade da União Europeia, né? A gente tem um momento muito único de instabilidade na França, instabilidade política na França e instabilidade política na Alemanha. Isso é muito ruim para o bloco inteiro, principalmente no momento que o bloco europeu precisa lidar com os Estados Unidos de um lado, querendo mudar completamente a dinâmica da ordem mundial, e a China do outro lado. Então, a instabilidade na Alemanha é muito ruim. E lembrando que, Júlia, esse cenário de diversos partidos concorrendo à eleição é um cenário comum agora na Europa. A Europa viveu durante muito tempo entre governos de centro-esquerda e centro-direita se revezando no poder. Agora não, praticamente todos os países democráticos têm vários partidos, ou seja, demandam governos de coalizão. E a coalizão que pode surgir dessa eleição é uma coalizão bastante complexa. Por exemplo, se o CDU ganhar, ele vai ter que governar com o SPD, que ele foi oposição, e vice-versa. Inclusive, é interessante ver que na campanha, o CDU e o Merz, que é o líder do CDU, ele não ataca o partido SPD, ele ataca a liderança do Olaf Scholz.
Então, a coalizão não vai sair rápido. A gente pode esperar aí semanas, talvez até meses, para que essa coalizão se configure. Por outro lado, uma coalizão de partidos que são considerados na política tradicional, a velha política, não vai satisfazer a maioria dos alemães, porque a gente tem uma eleição, como você viu em várias eleições, né, Júlio, uma eleição de um grau de insatisfação geral muito grande. Então, assim, é muita complexidade envolvida, tanto da política externa como da política da União Europeia e como a política interna alemã. Maurício Moura, muito obrigada por mais essa entrevista. Bom trabalho para você. Obrigado para você também, Júlia. Este episódio usou áudio da RFI Brasil. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.